nós estamos aqui nessa noite falando sobre a visão de 2026. Estamos animados e é isso que vocês estão vendo aqui. One Love, 1 Coríntios capítulo 14. É isso que Deus tem chamado a gente para viver nesse tempo. Aqui, exatamente esse texto que está ali. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Um grande desafio de Deus sobre nós. Nós estamos vivendo uma estação como igreja em Gravataí, Assembleia de Deus em Gravataí, em que nós estamos falando sobre a revolução do amor. E nós aqui dentro do contexto do IU, Deus nos chama a trazer uma nuance, mas eu não diria só uma pequena nuance, mas Deus está nos chamando a aprofundar e viver isso de forma prática, de uma forma muito peculiar e de uma forma extraordinária. E essa é exatamente o que nós estamos vendo nesse texto de 1 Coríntios capítulo 14, que é: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, especialmente, principalmente, o de profetizar. Você está alegre junto comigo de viver esse amor de Deus e espalhar esse amor de Deus pela cidade? Você está animado para viver isso? Tem alguém com fome, com desejo de pregar o evangelho com autoridade, com poder na cidade? Tem alguém aqui que está com esse desejo? Levanta a sua mão, dá um grito, dá um melhor aplauso. Bora, dê a melhor adoração que você pode dar para Jesus. Vamos. Gravataí precisa do que nós estamos vivendo nesse lugar. Gravataí precisa do que nós estamos carregando. E eu creio que é sobre empoderamento, é sobre nós nos sentirmos verdadeiramente filhos de Deus. Tem uma lógica que eu, quando não era cristão, eu pensava, e quando eu olhava os cristãos, eu imaginava, eu pensava, cara, é uma lógica cartesiana, em que eu tinha um tipo de raciocínio lógico. Se essas pessoas acreditam que vivem e que elas são filhas de Deus, e que elas andam sobre a terra, imaginando serem filhas daquele que criou todas as coisas, como pode? Eu lembro quando eu comecei a minha jornada de fé, numa igrejinha de bairro, lá, junto com a minha família, com o meu padrasto, com a minha mãe, num ambiente extremamente pobre, e naquele lugar eu olhei aquelas pessoas ao meu redor, e enxerguei nelas pessoas. Eu lembro até hoje a imagem do primeiro culto em que eu fui. E ao chegar no primeiro culto, eu olhei uma pessoa num cantinho, meio ali quietinha. Olhei no outro lado, uma pessoa meio dispersa, talvez não prestando atenção naquilo que estava acontecendo. Olhei do outro lado, tinha alguém mais distante, imaginando. E aquilo não batia com o que eu pensava, ou com o que eu estava imaginando. Eu imaginava que os crentes, aqueles doidos varridos, que eu jamais me misturaria, eu estando ali dentro, eu imaginei que eles eram pessoas empoderadas, imaginei que eles eram pessoas soberbas, orgulhosas. E quando eu cheguei lá dentro, eu vi que na verdade eles estavam vivendo num cantinho, e quietinhos, talvez até de forma tímida, e para mim aquilo não batia com a realidade. Obviamente que o cristão, ele não deveria ser orgulhoso e nem soberbo, e talvez esse fosse um conceito errado que eu tivesse naquela época, mas o que eu tenho aprendido na minha jornada de fé é que o cristão verdadeiro, ele se distancia dessa realidade de alguém que simplesmente olha para a verdade, para a realidade percebida ao seu redor como uma pessoa qualquer. Nessa lógica cartesiana que eu tinha lá no início da minha jornada, ela tinha uma lógica, ela tinha uma verdade. No fundo, hoje eu entendo que aquelas pessoas que eu estava vendo diante de mim, elas estavam recolhidas e resignadas, não por uma boa teologia, mas por simplesmente não entender quem elas eram. A verdade é que à medida que nós vamos caminhando na nossa jornada de fé, nós vamos entendendo que nós somos filhos de Deus, que Deus nos chamou para um grande propósito. Nós entendemos que Cristo morreu na cruz para nos salvar, que Jesus nos resgatou, a Bíblia diz, do império das trevas, e nos tirou desse lugar de escuridão, nos tirou de um poço. Ontem ainda, orando com alguns amigos, Deus me deu claramente uma impressão em que eu via, uma imagem como se ela tivesse sido plotada na minha mente, de alguém sendo resgatado de um buraco, e eu imagino que é muito do que nós como cristãos fazemos. Nós somos empoderados por Deus,
para resgatar pessoas de um lugar, mas nós só podemos fazer isso se nós entendemos quem nós somos, se nós entendemos como Deus nos chamou e o preço que foi pago. Muitas vezes nós andamos numa jornada sendo reduzidos e resignados a uma realidade inferior, a alguém que simplesmente bate o ponto na igreja, alguém que, aquele Marco de 20 anos atrás, ele tinha razão, ele não sabia nada da vida, nada dos cristãos, ele tinha vários pensamentos errados, ele achava que o cristianismo e esses crentes eram um bando de doido, e que essas pessoas, elas precisavam arrumar o que fazer, e no fim das contas hoje eu estou aqui falando para vocês, porque eu dizia ainda para um amigo aqui na porta, antes de entrar, que estava aqui, a gente estava trocando uma ideia, e eu disse para ele, ele disse para mim, cara, eu estou vindo aqui, e eu gosto muito de vocês, mas ele disse para mim que é agnóstico, e eu disse assim, cara, eu já fui esse cara, com lógicas e pensamentos, mas um dia, alguém, mais especificamente a minha mãe, pregou e falou uma frase, depois de muitos anos falando frases e frases e frases e pregando e falando, um dia uma frase, ela não era diferente, ela não tinha nada demais, o contexto que eu estava não era nada demais, era a minha vida cotidiana, era a minha casa, mas um dia, uma frase, um momento, e eu entendo que hoje, olhando com os olhos da fé, o Espírito Santo entrou no meu coração e ele fez algo extraordinário. Eu digo até hoje, eu brinco com a Jéssica, eu falo às vezes com a Jéssica quando eu estou muito cansado da vida, quando as coisas, e vocês podem dizer, não, mas isso não acontece com ele, acontece, eu também me canso, eu também tenho dias difíceis, mas eu digo para a Jéssica que eu não consigo desistir, eu não consigo, parece que há 20 anos atrás alguma coisa bateu na minha cabeça, eu não consigo mais desistir, eu vi alguma coisa e eu não consigo mais largar, e isso é o toque do Espírito. O toque do Espírito de Deus que faz a lógica da tua mente ser revertida. Faz com que tudo que você acreditava, você olhava as leis de Newton, você olhava agora também Einstein, você olhava tantos caras extraordinários ao longo da história, você estudou filosofia, você pensou tantas coisas, mas chega uma hora que tudo que você crê parece que não faz mais sentido, e agora Deus ele reseta e te dá algo novo, e isso é uma conversão. Se você está passando por isso, seja bem-vindo, você está se convertendo, o Espírito de Deus está te pegando. E talvez muitos de nós já passamos por esse processo de conversão, já recebemos esse toque, mas nós ainda não entendemos, porque existe uma coisa que se chama realidade objetiva. A realidade objetiva é que você se converteu. É binário, você diz, eu me converti, estou convertido. Eu aceitei Jesus, está aceito. Jesus faz parte da minha vida, amém, está aceito. Mas tem uma outra coisa que é subjetiva, que a Bíblia nos ensina, e esse processo é o processo da santificação. Alguns vão dizer que é um processo que ocorre de glória em glória. É à medida que você vai andando com Cristo, você vai entendendo e vai recebendo um pouco mais da revelação de quem Ele é. E muitos de vocês aqui nesse lugar estão passando por esse processo. Acontece que muitos de nós, ao longo da nossa jornada, vai passando pelo processo de santificação, e ao invés de nós nos tornarmos mais rendidos a Deus, mais aos pés de Jesus, o processo de santificação, que era para nos levar a um lugar de profundidade com Deus, nos tira desse lugar, e na verdade o que está havendo não é um processo de santificação, é um processo de distanciamento pela rotina, pelo cotidiano, pela vida da igreja, pela vida cotidiana, pelo trabalho, pelas pressões da vida. Jesus ele resume isso muito bem numa parábola, quando ele fala que muitas vezes nós somos como aquelas sementes que são lançadas sobre o asfalto, e essa semente ela simplesmente não brota, ela não cresce porque ela não tem raízes, ou simplesmente uma semente lançada entre outros espinhos e ela vai crescendo e aqueles espinhos vão sufocando ela. Muitas vezes nós somos essa pessoa, que estamos crescendo na nossa jornada, mas na verdade as pressões da vida estão nos sufocando, mas o que Deus está nos chamando nesse lugar para viver, é algo profundo, é uma raiz profunda que gera frutos. Quando nós olhamos aquilo que está nesse texto, 1 Coríntios, capítulo 14, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Nós entendemos que aqui nós temos um estágio daquele que está passando por um processo de santificação.
É alguém que agora olha para a realidade ao seu redor, e ainda que seja uma realidade objetiva, ele entende que existe algo subjetivo que acontece, que é o processo da santificação, do crescimento. O processo em que ele continua olhando para Jesus e andando como Jesus, ele admira Cristo, ele se aproxima de Jesus, ele cria um relacionamento com Jesus, e ele anda num contexto de igreja, onde ele vai se aproximando do Pai, mas ao mesmo tempo ele entende que esse processo precisa gerar algo, o que nós chamamos de fruto. Paulo agora está dizendo aqui para a igreja de Corinto, que essas pessoas precisam gerar um fruto. Não basta amar, só amar não é suficiente. Imagine a cena no seu coração, eu quero que você entre comigo nessa história. Imagine a cena, você está lá no meio de um rio, esse rio está com... Eu já fiz isso, eu já... tive uma adolescência meio agitada, e eu uma vez mergulhei num rio para atravessar o rio, e eu subestimei o rio. E eu lembro que eu comecei a nadar, e o rio estava com uma correnteza muito intensa, e eu tinha só um pequeno buraquinho onde eu poderia me enfiar, porque era trilha. Eu não poderia, se eu deixasse o meu corpo ir, eu iria seguir na correnteza em meio aos galhos e às árvores, eu não tinha mais por onde me apoiar. E eu lembro que eu comecei a nadar desesperadamente por aquele rio, porque eu comecei a ver que eu não estava vencendo, e eu comecei a dar abraçada, e eu não sou uma pessoa na natação, modéstia à parte, eu não sou muito bom de esporte, mas a natação é uma coisa que eu até mando bem um pouquinho, e eu estava sofrendo, e eu não estava conseguindo chegar naquele lugar, e imagina que eu não tinha opção, eu tinha que mergulhar, e eu tinha que nadar forte, até que eu consegui me agarrar num galho e consegui atravessar, mas talvez fosse aquele dia, um dia que eu ia passar muitos apuros, ou talvez até morrer naquele rio, era realmente muito perigoso. Depois de uma grande chuva, aquela correnteza forte, eu poderia me embaralhar em algum galho e simplesmente ficar preso. E imagine você está numa situação como essa, e tem alguém ao seu redor, olhando, e essa pessoa está lá do outro lado do rio, ela está lá na trilha, e ela te olha, e ela diz assim para você: ei, Paulo, você está nadando muito bem, Paulo. Continua, continua, continua. E digo mais, Paulo. Digo mais para você, Paulo. Eu te amo muito. Tu é uma pessoa muito amada. Eu realmente sou apaixonado pelo que Deus tem feito na tua vida, nas Libras. Quando a gente está aqui nas terças-feiras orando junto, eu vejo sempre que tem uma graça de Deus sobre a tua vida. Eu te amo muito. Essas palavras adiantam nesse momento para o Paulo que está lá tentando e sofrendo contra a correnteza. Sim ou não? Vocês estão comigo aqui? Vocês estão aí? Sim ou não? Não. Não adianta. No momento do sufoco, o que eu preciso fazer é jogar. E se eu tiver um galho, se eu tiver uma boia, se eu tiver algum instrumento, nesse momento é o que eu vou usar. Eu vou usar para ajudar o meu amigo. Então palavras, elas não adiantam. Eu preciso manifestar o meu amor. Aqui no texto de 1 Coríntios capítulo 14, nós estamos dentro do contexto de revolução do amor na nossa igreja. E nós aqui no contexto do IU, nós estamos entendendo que Deus está nos chamando para uma manifestação verdadeira, intencional do amor por um meio específico, que é exatamente o zelo, a busca pelos dons espirituais, principalmente o de profetizar. A Bela profetizou agora há pouco aqui, porque ela e a Júlia fizeram uma brincadeira aqui, né? Você tem, eu não tenho o dom. Você tem o dom. Ontem ainda nós estávamos entre amigos, lendo as escrituras, orando e conversando, e justamente o ponto que nós conversamos ontem foi exatamente esse. A Jéssica até me cutucou: olha, parece que tem alguma coisa, o que a gente poderia chamar de uma cristocidência. Uma cristocidência. Ontem nós falamos exatamente sobre isso, o tema da nossa discussão, num ambiente profético em que nós estávamos ontem, foi exatamente isso. Todos, absolutamente todos têm um dom, seja ele de hospitalidade, seja ele de missão, seja ele de liderança, de generosidade, de um dom de profetizar. Todos, de alguma medida, de alguma forma, têm um dom, segundo as Escrituras, e nós vamos ver isso ao longo das próximas estações e jornadas aqui dessa palavra. Mas a verdade é que nós não podemos viver a vida do amor sem instrumentos e ferramentas. Viver o amor sem instrumento é simplesmente ficar gritando ao mundo: eu te amo, mundo, mas não fazer nada. Somos
50, 60 milhões de cristãos no Brasil, contando os católicos, talvez seja ainda mais de 100 milhões de pessoas no Brasil, e muitos de nós cristãos estamos dizendo: eu te amo, Brasil, eu estou orando por você. Sabe aquele cara que se apresenta e diz assim: eu estou com um grande problema, eu estou passando por uma dificuldade, estou com câncer, eu preciso de alguém para conversar, e você olha assim e diz assim: ó, vou orar por você. Muitas vezes é o que nós fazemos. Mas o que Deus tem nos chamado para viver é exatamente o contrário disso, é uma fé que se torna em ação. E aqui nesse texto, mais especificamente, nós estamos falando num amor instrumentalizado por aqueles que estão vendo a Deus. Porque o amor, meus amigos, e guardem isso no coração, o amor sem ferramentas é um amor que assiste os outros morrerem. Eu quero te assustar nessa noite. O amor sem ferramentas é um amor que assiste os outros morrerem. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 14, nós temos um texto que diz o seguinte, que a profecia lá em 1 Coríntios capítulo 14, eu queria que você abrisse junto comigo, nós vamos ler todo o texto juntos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 diz assim: sigam o amor, eu vou devagarinho, você vai abrindo aí. Sigam o amor e procurem com zelo. O texto zelo no grego, é intencionalidade. Essa mesma palavra grega, ela é usada em outros contextos bíblicos e não bíblicos para trazer uma ideia de perseguição. Sigam com zelo, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas sim a Deus. Ninguém o entende, pois em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Amor sem instrumentos, meu amigo, é como eu estar na beira do rio e só falar, só expressar, mas não ajudar. É só eu estar nesse lugar, mas não abençoar efetivamente. Pessoas que são cristãs resignadas a uma realidade de só amar e não manifestar, na verdade estão olhando para uma realidade dos céus, e é isso que significa profetizar. Profetizar é revelação, revelação é revelar a ação. Isso, você só revela a ação se você está próximo, porque você não pode olhar Deus de longe, você vai olhar Deus se você estiver próximo. Se você estiver conectado com Deus, você vai entender a ação de Deus, você vai estar enxergando o que Deus está fazendo, e aí, portanto, você revela, você manifesta aquilo que você está enxergando. Isso é a revelação. Então, no fim das contas, aqueles que têm os dons de Deus, aqueles que têm o chamado profético de Deus, nada mais são, muitas vezes a gente imagina que é alguém sentado numa cadeira e uma fila enorme de pessoas ali, quase como tomando um passe, e é alguém separado de todo mundo. Não, alguém que profetiza, alguém que tem dons, é simplesmente alguém que é amigo de Deus. Amigo de Deus. Alguém que conhece a Deus, alguém que anda com Deus, para além das suas limitações, dos seus pecados, para além dos seus tropeços da vida. É alguém que se coloca nesse lugar como o salmista Davi, que diante das lutas da sua própria vida, diante da sua própria traição, ele olha para Deus e diz: Deus, não retires de mim a tua presença. Porque a presença de Deus é o que importa, não que a sua vida de santidade não interesse, não é isso, de maneira nenhuma, não. Mas Deus está olhando o seu coração, e Ele está vendo que muitas vezes aquilo pelo qual você se culpa é algo que você já deveria ter jogado para trás, e olhado para frente e dito: Deus, eu errei, eu falhei, mas eu quero andar contigo. Muitos de nós estamos presos nessa realidade, e por isso nós não conseguimos olhar para a cidade com um olhar de abençoador. Nós não conseguimos olhar para a cidade com um olhar de quem tem um dom, um talento de Deus. E nós andamos resignados, diminuídos, culpados, porque nós não entendemos que Deus nos chamou para que nós, com zelo, com amor, nós procuremos manifestar aquilo que Ele derramou sobre nós. Então a postura de um cristão não é uma postura arrogante, uma postura superior, muito pelo contrário.
Paulo nos ensina, nós temos que olhar para os outros como se fossem superiores a nós mesmos. Mas a verdade é que todo cristão deveria ter esse sentimento no seu coração. Todo aquele que é crente deveria olhar e pensar, cara, o dono de todas as coisas é o meu Pai. E a Bíblia diz que Ele distribui dons para todos. Ele distribui talentos a todos. Então por que tem na minha rua alguém que está sofrendo? Porque eu que tenho o dom e eu sinto que eu sou uma pessoa extremamente hospitaleira, porque tem alguém na minha rua que se sente só, porque tem alguém no meu prédio que nunca ouviu falar de Jesus, eu sinto uma chama por pregar o Evangelho. Por que eu que sou generoso acompanho tantas pessoas ao meu redor, sofrendo e precisando de recursos? Por que eu que estou enxergando a Deus, olhando nos céus e vendo ao Senhor e sentindo a presença de Deus toda semana? Eu participo de momentos aqui no culto, numa terça-feira, em outros momentos de encontro da igreja, no YouLink, nos pequenos grupos. Eu estou lá nesse lugar, eu estou ouvindo a Deus, eu estou percebendo a Deus. Mas por que as pessoas que estão ao meu redor ainda não sentem? Porque muitas vezes eu estou resignado a um pensamento que me diminui. Mas o que Deus está nos chamando para viver é justamente o contrário, é que nós olhemos para aquilo que Deus nos dá, com alegria e gratidão, num sentimento de que, cara, eu não mereço, mas o Senhor me trouxe essa dádiva, essa alegria de eu poder andar com Ele. E eu podendo andar com Deus, agora eu posso manifestar, eu posso abençoar a cidade, eu posso derramar sobre o caos dos outros a ordem dos céus. Sobre a dor alheia, a palavra de cura. Sobre o sofrimento, a paz. Sobre a ruptura, a junção. Sobre aquele que está separado, a reconciliação. Quem deseja viver isso, amém? Você deseja? Levanta a tua mão aí, levanta a mão aí, crente. Você deseja viver isso, amém? Tem alguém comigo ainda, gente? Amém? Você deseja viver isso na sua vida? Então diga, eu desejo viver isso na minha vida. Diga, o mais alto. Vamos lançar uma palavra, então, profética nesse momento. Então diga, eu desejo viver isso na minha vida. Eu desejo ser uma bênção na minha cidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Portanto, meus amigos, one love, um amor, é sobre uma decisão de ouvir uma só voz, viver um só amor e manifestar. Porque muitos de nós paramos no ouvir a Deus. Crentes gordos, cheios, esturricados. Pessoas obesas na sua fé, ouvindo palavras e pregações, podcasts, livros e mais livros, o Kindle Unlimited, como é que é o nome daquele que é só áudio? O audiobook eu sei, né, malandro? Eu quero saber o nome lá do... Como é que é o nome daquele outro? Tem aquele, o The Pilgrim. Tem o The Pilgrim, é tipo assim, ó, crente, vai, recebe uma palavrinha, recebe um devocional, recebe o café com Deus Pai. Recebe o café com Deus Pai, recebe um devocional aí, tem o devocional do Spurgeon, R$20. Eu comprei 10 livros ali com R$200. O Brasil é um dos países mais baratos, você que reclama de livro, o Brasil é um dos países mais baratos do mundo para comprar livros, porque aqui tem produção de celulose. Até isso facilita para o crente. A facilidade de nós termos livros, qualquer R$20, é só você não comer um panqueque que você compra 2 livros, e você está cheio. Tem palavra para todos os gostos, tem gente pregando o evangelho de todos os jeitos possíveis, o evangelho soft, pesado, aquele que você apanha, aquele que você sai afagado, tem de todos os jeitos. O crente está cheio, pode voltar aqui, o crente está cheio, mas muitas vezes nós estamos só ouvindo, em nome de Jesus ouvindo, em nome de Jesus ouvindo, aê, em nome de Jesus nós estamos só ouvindo, só recebendo, mas nós não estamos manifestando, e esse é o chamado de Deus para nós.
Eu creio que em nome de Jesus, e eu gostaria muito que você recebesse isso no seu coração, que esse será um ano em que todos manifestarão o poder de Deus sobre a cidade. Não interessa a forma, não interessa o jeito, não interessa se você é um cara mais espalhafatoso na fé, se você é um cara mais tímido, mais fechadinho, não interessa se você tem um dom de cura, se você tem um dom específico, não interessa se o seu dom seja só o de sorrir. Se você tem um sorriso cativante, e talvez esse seja o dom que Deus te chamou para viver, não interessa, o que interessa é que Deus vai usar o teu talento, não é para você crescer na empresa somente, não é só para você ser uma pessoa legal que todo mundo segue na internet, não, mas é para Ele ser glorificado por meio da tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Eu creio nisso. Oh, meu Deus! Nós precisamos disso. Chega. Você precisa dizer um basta a essa vida mediana da fé, em que alguém que nem crê em Deus olha para você e isso aí é crer em Deus? Esse cara não diz que é filho do rei? Como esse cara é mentiroso, como esse cara é hipócrita, como ele é alguém que mente e enrola no seu imposto de renda, como ele é alguém que passa os outros para trás, como ele é alguém que fura fila, como que essa pessoa, ao invés de manifestar o poder, ela só envergonha o evangelho. E eu creio em nome de Jesus que é o contrário, ao invés de você envergonhar o evangelho, você vai ser aquele cujo padrão ético estará acima de todos, mas muito mais do que só um padrão ético, porque não é isso que interessa. Talvez tenham pessoas com padrões éticos muito superiores aos seus, e não é isso que interessa. O que interessa é que de fato você se relaciona com Jesus, mas não só ouve, mas manifesta o seu poder sobre a terra, e os sinais seguirão aos que creem, em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu creio nisso, eu espero que você creia junto comigo. 1 Coríntios 14, versículo 1 diz assim: sigam o amor e procurem com zelo. Procurem com zelo. Uma pergunta que Deus ministrou no nosso coração ainda em 2024. E Deus faz dessas. Muitas vezes quando Deus nos encontra, Ele faz uma pergunta. Nós vemos isso ao longo das Escrituras, com Adão. Quando Deus encontra Adão, e Adão já tinha pecado, havia já a queda, já tinha acontecido a queda. E Deus agora resolve dar uma passeadinha, e eu fico imaginando a cena de o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o cosmos, os cientistas dizem que o espaço ele está em expansão, ou seja, não existe fim, mesmo que você ande na velocidade da luz, você não chega no fim, porque ele está numa expansão na velocidade da luz, ou talvez até superior ao que a gente ainda não entende. Mas você imagina que esse Deus que criou essa estrutura, que está se expandindo, e que é muito maior do que você possa imaginar, e nós estamos aqui falando e não tem palavras para expressar o tamanho de tudo isso, você imagina essa realidade. Deus que criou todas essas coisas, Ele resolve dar um passeio no jardim. Está lá Deus passeando no jardim. E Ele já sabe que tem um cara lá, cuja tradição bíblica, a leitura das Escrituras literal, nos fala uma verdade extraordinária e muito dolorida para nós. Que Adão e Eva se revoltaram contra Deus. E quando nós olhamos para essa leitura das Escrituras, nós entendemos que, no fim das contas, o que Deus poderia ter feito na sua justiça é destruído essas pessoas, mas o que Deus faz quando Ele entra naquele jardim novamente, e Ele não enxerga Adão naquele lugar, e Adão tinha caído já, e Ele faz uma pergunta: Adão, cadê você? A Bíblia nos ensina que Deus é onipresente, onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Por que Deus faria essa pergunta? Porque Deus faria essa pergunta lá em Gênesis 3:9, mas o Senhor chamou o homem Adão e lhe perguntou: onde você está? Quando nós olhamos lá para 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, diz assim: um cara chamado Elias, um grande profeta de Deus, ele fez algo extraordinário. Ele foi lá, ele pregou, ele profetizou, ele chegou em cima da montanha, botou os profetas de Baal, todo mundo derrubado. Quando ele termina aquilo ali, uma mulher bota o cara para baixo. A mulher diz que vai perseguir, mas ela não era qualquer uma, ela era a mulher, Jezabel, e ela tinha muito poder naquele tempo, e ela resolve perseguir esse cara, e ele é perseguido, e a Bíblia diz que ele entra para uma caverna, e lá dentro ele se esconde. Então o cara que estava lá, diante dos profetas de Baal, que tinha colocado eles de joelho, todos eles morreram naquela circunstância, agora é o cara que está dentro da caverna, e quando Deus vai lá e se encontra com ele, num momento, numa circunstância muito específica, o texto diz lá em 1 Reis 19:9, diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, Elias. E a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que é que você está fazendo aqui, Elias? É como se Deus dissesse assim:
Deus sabe de todas as coisas. Por que Deus faria pergunta para Elias? Por que Deus faria pergunta para Adão? Deus conhece todas as coisas. Por que Deus faria uma pergunta? E muitas vezes o que nós compreendemos nas Escrituras é que as perguntas de Deus, elas não buscam uma informação, mas elas provocam um posicionamento. Deus está provocando através das perguntas um posicionamento. E talvez você possa estar ouvindo perguntas de Deus, e Deus está buscando em você não que você seja alguém que simplesmente acha que Deus vai encerrar todas as tuas dúvidas, mas talvez o que Deus faça olhar para você de volta e dizer: ei, o que é que você está fazendo nesse lugar? O que é que você está fazendo com a sua fé, que você está há 20 anos, 10 anos, 5 anos, 2 anos na sua fé, mas continua da mesma forma? O que é que você está fazendo, que você é esse cara que só ouve, mas ainda não manifestou? Talvez essa seja a pergunta de Deus para nós, e foi a pergunta que Deus fez para nós, aqui no ministério, em um momento lá em 2024, quando nós estávamos numa reunião de oração, nós estávamos ali num momento buscando a presença de Deus, e em um determinado momento nós ouvimos uma pergunta e nós sentimos, e eu estava nesse momento, e eu senti de fazer uma pergunta, depois eu fiquei realmente pensativo sobre aquela pergunta que eu mesmo tinha feito para um time, para 2 times do ministério. E a pergunta que eu fiz aquele dia foi: onde estão os profetas da casa? Foi a pergunta que Deus colocou e depois eu fiquei reflexivo sobre aquilo. Onde estão os profetas da casa? Onde estão aqueles que manifestam os dons? Onde estão aqueles que não estão resignados à sua pequenez? Eu sou muito humilde. Não é humilde, você está subutilizando a fé que Deus te deu, a graça que Deus te deu. Não é humildade, muitas vezes viver uma vida diminuta, resignada, é simplesmente olhar para a cruz de Cristo e dizer: a cruz de Cristo vai até aqui, mas Cristo quer manifestar sobre a cidade. Não. Eu vou só até aqui com Jesus. Quantos de nós estamos vivendo isso? Estamos chegando até um lugar e não estamos permitindo Deus ir mais. Quantos de nós estamos ouvindo a pergunta dos céus: onde está o profeta? Onde está o profeta? E talvez você seja esse que está recebendo essa pergunta: onde está o filho? Onde está aquele que me amou no primeiro amor? Onde está aquele que estava animado nos primeiros dias? Onde está aquele que se voluntariou em 10 ministérios, mal deu conta, mas estava tão empolgado para ganhar sua família para Jesus? Onde está aquele que estava tão motivado para viver a vida com Jesus? Onde está? Essa é uma pergunta retórica de Deus. É óbvio que Deus sabe. Talvez a pergunta de Deus para você é só para que você se reposicione. Esses dias para nós foi exatamente isso. Deus nos pergunta: onde estão os profetas da casa? Claro que Deus sabe onde eles estão aqui na minha frente. Onde estão aqueles que manifestam os dons? Eles estão aqui, eu estou olhando para eles. Pessoas capacitadas e cheias dos dons de Deus estão aqui na minha frente. Não é sobre um lugar, um palco e alguém que fala e simplesmente você ouve, não. Isso acabou, meus amigos. No século III, Constantino recebeu com muita alegria os cristãos, porque aquilo favorecia o seu governo, e ele institucionalizou a fé cristã, e agora a fé participava daquilo que se chamou os clérigos, os plebeus e os clérigos, aqueles que eram separados, e existia uma separação entre aqueles que eram efetivamente santos e aqueles que não eram, aqueles que eram o povo. Lá pelo século XV nós temos a Reforma Protestante, e nós temos algo maravilhoso com Martinho Lutero, mas ainda assim existia essa ideia, isso perdurou por muito tempo, essa ideia de que existe um povo que é separado, algumas pessoas que são separadas. Na Idade Média nós vemos essa realidade nos séculos 10, 11, 12, 13, 14, com a hegemonia da Igreja Católica, também essa ideia de que existem algumas pessoas, isso continuou na Igreja Católica, existem pessoas que são santificadas e que elas manifestam, por terem manifestado algum dom, elas são beatificadas, elas são separadas, essa ideia da separação. Existe essa ideia mesmo no meio daqueles que são protestantes. Essa história sobre os dons, ela muitas vezes interessa mais ao diabo do que aqueles que são os filhos de Deus. Mas nós, no tempo presente, depois do século XIX, depois do século XX, nós começamos a ver algo que já acontecia em fagulhas pelo mundo. Nós começamos a perceber algo, e nós, a Assembleia de Deus, somos fruto disso. Os avivamentos de Deus,
que começaram lá pelos séculos 17, 16, no País de Gales, em Toronto, em Azusa, Estados Unidos, em Los Angeles. Avivamentos que aconteceram na África, avivamentos que aconteceram ao longo do mundo, e nós começamos a perceber que aquilo que acontecia nos primeiros 2, 3 séculos de igreja, e que foi suprimido pela institucionalidade, agora começa devagarinho a tomar o seu rumo, porque nós crentes, nós pensamos assim, eu tenho que ficar 3 meses sem namorar, ai meu Deus, a minha vida está difícil, mas Deus está fazendo o seu plano ao longo dos séculos. A nossa leitura humana, simples e simplória, simplista da vida, é que tudo é muito difícil, porque a gente ficou 10 dias fazendo um jejum, e agora a gente parou de comer o nosso chocolate preferido, e parou de comer e de fazer, e de assistir série, e a gente acha que está sofrendo muito, mas Deus está construindo algo glorioso ao longo de séculos. E quando nós olhamos essa realidade, meus amigos, nós vemos que ao longo da história, Deus ele foi reconstruindo, foi refazendo, foi reaprumando, recolocando, no século XIX, século XX. E aí chega o tal do século XXI. E aí nós pensamos, já passamos por diversos avivamentos, já passamos por diversas coisas, nós estamos vendo agora, tem uma luz. Charles Spurgeon, Charles Finney, homens de Deus se levantando. Existem outros tantos, o movimento da Vineyard, de tantos outros movimentos que aconteceram nos anos 70, 80, 90, de adoração, de louvor, de adoração, agora vai dar certo. E agora nós chegamos numa era em que nós somos jogados num tempo em que existe as redes sociais, e agora os dons e talentos já não estão mais espalhados, como profetizado pelo profeta Joel, mas agora os dons e talentos, eles se diminuem a alguém que tem um microfone na mão, alguém que tem a capacidade, e de novo, nós estamos aqui, necessitando trazer de volta para a igreja o entendimento de que não é sobre alguém numa plataforma, não é sobre alguém no centro de algum lugar. Quando Deus entrega uma palavra para o profeta Joel, ela se cumpre em Atos capítulo 2, e todos, absolutamente todos, recebem sobre si a capacidade de ver, de manifestar, de ouvir e de manifestar aquilo que está vivendo. Então, de novo, nós entramos nesse lugar. Nós precisamos, de novo, nos afastar dessa ideia em que algumas poucas pessoas são habilitadas, são santas. Olha o pastor lá. Olha a Camila aqui na Libras. Olha o pessoal, olha o time de louvor. Eles são santos, eles profetizam, eles oram, eles têm dons. Mas não, isso está extremamente errado. Todos aqui nesse lugar recebem a capacitação de Deus para fluírem naquilo que Deus chamou cada um para viver, em nome de Jesus. O ano passado, meus amigos, a palavra que Deus nos deu aqui nesse ministério foi boldness. Quem lembra? Memória de peixe, não lembra, né? Foi ontem, né? A palavra era boldness. E nós, com essa palavra, com ela em mente, nós entendemos que Deus estava nos chamando a um tempo de ousadia. Deus estava nos chamando a uma realidade ousada na fé. Mas a verdade é que Deus ele nos deu essa ousadia, nos chamou a essa realidade, e nós vivemos muitas coisas extraordinárias aqui nesse lugar. Muitos milagres. Tem alguém aqui que precisa de um milagre? Levanta a mão. Você precisa ser ousado. Levanta a mão aí, gente. Tem alguém? Amém? Eu estava aqui agora conversando com alguém antes de começar o culto, e a pessoa disse assim para mim, eu estou precisando de um milagre. E eu creio que essa pessoa vem no lugar certo. Amém? Nunca houve um tempo mais certo para essa pessoa vir aqui. Amém? Eu falo por experiência própria. Eu e a Jéssica, depois que a gente começou a cutucar o inferno, com esses papos de ser louco e de ser crente, com esses papos de ministrar e de ser ministrado por Jesus de forma profética, nós começamos a ver algumas coisas acontecer no nosso meio. E eu creio que alguns de vocês também verão. Milagres de Deus e coisas acontecendo para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Mas a verdade, meus amigos, é que ousadia sem direção é só adrenalina. Um movimento, um soldado sem arma, ele é só um alvo fácil. Ele é que nem a guerra, a pessoa está indo. Quem lembra daquele filme 1917 em que o soldado é um filme de um take só, né, Dani Cruz? Ele é um filme feito em uma só
E aí tem uma cena emblemática em que aquele cara corre e ele atravessa o campo, né? Quem lembra? É uma cena muito conhecida, tem muitos vídeos rolando por aí. E ele está correndo e ele está atravessando um campo de guerra e os soldados estão indo uns contra os outros e ele está naquela corrida. Só que ele está desarmado, porque quando o soldado ele só tem ousadia e está desarmado, ele é um alvo fácil. Mas o que Deus está nos chamando para viver é que em 2026, Deus não está tirando de nós a ousadia. Ele está nos dando uma arma. Ele está armando, colocando nas nossas mãos um chamado para nós olharmos para a cidade e dizermos: ei, sabe a dor que tu está sofrendo? Talvez seja hoje o dia da transformação da tua vida. Ah, mas onde é que é a igreja que tu vai? Eu quero ir lá. Não, tu não precisa ir na igreja não. Eu até te convido, eu acho massa que tu vá lá, porque eu participo do lugar legal. Mas eu vou orar por ti aqui agora. Amém? Você recebe isso? Eu vou orar aqui por ti agora. No nome de Jesus, todo sofrimento vai embora. No nome de Jesus, toda dor vai embora. No nome de Jesus, toda depressão vai embora. Em nome de Jesus, toda maldição vai embora. Em nome de Jesus, toda traição, toda angústia vai embora. Em nome de Jesus, tudo aquilo que você sofreu de palavras ofensivas dos seus pais, que te diminuíram, que te enfraqueceram, todo o lar disruptivo que você viveu e que hoje você está sofrendo consequências gigantescas, isso vai embora em nome de Jesus. Você não vai trazer ninguém para ninguém orar. Eu tenho a maior alegria do mundo de orar por pessoas, mas você vai por aquilo que Deus te deu, porque você entende que não é sobre alguém que tem o superpoder, mas é um Cristo que é o cabeça da sua igreja, e você recebeu esse Cristo, e agora você pode manifestar, amém? Você pode manifestar. Nós vivemos uma geração, meus amigos, com mais conteúdos da história, mas muitas vezes nós estamos olhando para a realidade dos talentos e dons como coisas que apontam para a nossa vida, para a nossa realidade. O que mais nós temos visto hoje em dia é exatamente isso, e o que Deus nos chama é para viver essa realidade em humildade. Em humildade. Olhando para pessoas, desejando, curando e derramando dons e profecias, amém? Mas em humildade. Porque os dons, eles não são troféus, eles são ferramentas de resgate. Amém? Os dons são ferramentas, eles apontam para um que é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, Ele continua sendo o cabeça da igreja, Ele continua sendo aquele pelo qual nós oramos, buscamos, é para aquele que nós apontamos. Nós não voltamos para nós absolutamente nada que seja de glória, é tudo para Ele. Mas o que muitas vezes acontece no nosso meio é que nós somos silenciados. Lá em Tiago, capítulo 4, fala que aquele que sabe o bem que deve fazer e esse não faz, esse está pecando. É um texto muito conhecido das Escrituras. Eu entendo que Deus nos chama para viver a vida da santidade, e a vida da santidade não é só, tem gente que acha que ser santo é só correr do pecado, não. Ser santo é ser como Jesus. E ser como Jesus não é só correr do pecado. Você via isso em Jesus? Você via Jesus correndo do pecado? Não! Jesus não estava correndo do pecado, muito pelo contrário. Quando nós acompanhamos a história de Cristo e vemos o que Cristo fez na terra, Ele ia em direção àqueles que estavam em pecado. Ele estava indo além, não só fugindo, mas fazendo aquilo que a Bíblia nos diz com tanta alegria, indo em direção das portas do inferno. Ou seja, nós não somos fugitivos. A vida de santidade é uma vida não só de alguém que foge, mas alguém que vai em direção ao caráter de Jesus. Então muitas vezes nós estamos vivendo uma vida silenciada e achamos que eu só não estou manifestando o que Deus me deu. Eu só não estou manifestando, eu só não estou vivendo o que Deus me deu, eu só não estou entregando para as pessoas, e a gente acha que está tudo bem. Achamos que está tudo bem, mas não.
Porque o texto lá em 1 Coríntios 4:13 diz assim: mas o que profetiza, ele fala aos homens, guarda isso no seu coração, ele está edificando, exortando e consolando. De novo, ele está edificando, ele está consolando e ele está exortando. Então ele está edificando, exortando, consolando. Edificando, exortando, consolando. Edificando. Ou seja, se eu deixo de fluir no que Deus está me dando, eu estou deixando alguém destruído. Porque essa pessoa poderia ser, por meio das minhas palavras, de alguém que está vendo os céus, poderia ser reconstruída. Eu deixo parado aquilo que poderia ter um destino. Eu deixo sangrando aquilo que poderia estar consolado, aquilo que poderia estar estancado. Ou seja, o medo de errar muitas vezes vai te fazer cúmplice, meu amigo. O medo de errar vai te fazer cúmplice da dor de alguém que precisava ouvir de Deus através de você. O que eu quero te encorajar nessa noite é você sair desse lugar pensando, cara, como eu posso deixar de ser cúmplice da dor alheia? Como eu posso deixar de ser simplesmente alguém que olha e simplesmente finge que não vê, sendo que eu tenho comigo a presença do Cristo que pode mudar todas as coisas? Como pode eu, que digo que tenho talentos e dons, simplesmente olhar para a realidade que está aparente e dizer, não é comigo, sim, é conosco? Muito mais do que a esfera política, muito mais do que tudo que nós estamos vendo ao nosso redor. Se tem alguém que deveria olhar para a realidade como se fosse sua e que como se fosse responsabilidade sua, somos nós, cristãos, que recebemos de Jesus a incumbência, a jurisdição. Eu gostaria muito de te encorajar a olhar para a cidade e pensar, essa cidade precisa dos dons e talentos que eu tenho. Essa cidade precisa do que eu estou vivendo. E eu não quero ser cúmplice da dor dos outros. Eu não quero ser cúmplice daquilo que os outros estão sofrendo. Cada vez que você profetiza, cada vez que você manifesta os dons, uma mentira do inferno morre. Amém? As pessoas estão mergulhadas no caos, meu amigo. Por que você que vê Jesus não manifesta isso? As pessoas estão sofrendo. Se você que é crente está sofrendo, tem tanto crente sofrendo aí, né? Eu estou sofrendo. Está sofrendo mesmo, todo mundo está sofrendo. Se tem tanto crente sofrendo, o que sobra para quem não tem nenhuma esperança eterna em Cristo Jesus? Por quem ainda não foi convicto de que foi comprado pelo sangue de Jesus? Por quem ainda não se sente amado, tão profundamente amado, que nada mais importa? Sabe aquele amor tão gostoso, tão maravilhoso, que você sabe assim, cara, como diz como dizem um dos grandes pregadores antigos, eu li o último livro da Bíblia, e eu sei que tudo vai acabar bem. Como você olhar para pessoas que não têm esperança, e não vai manifestar aquilo que você está vendo? Quero que você guarde uma coisa no seu coração. O amor, guarda isso. O amor nos obriga a agir. Amém? O amor nos obriga a agir. Pegou isso? Vou dar um tempinho para você pensar. Não vou preencher aqui. Pode fechar os teus olhos, se você puder. Aleluia, Jesus. Quantas pessoas doentes passaram por você? Quantas pessoas sofrendo? Quantas pessoas que, se pudessem simplesmente passar por um mínimo momento na presença de Jesus, e você carrega isso. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós.
O Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós. Algo que nem Davi, nem Moisés tiveram a experiência. Deus te deu os céus. Deus te colocou nesse lugar. O amor de Deus, ele precisa gerar em você um sentimento de jurisdição. Gravataí precisa saber que Jesus é a esperança. Meu pai e a minha mãe precisam saber que existe uma esperança e uma alegria que vai muito além. Vou fazer só uma oração bem curtinha. Eu gostaria que você orasse, talvez com as suas palavras bem simples, bem simples. Você dissesse: Jesus, eu não quero guardar esse amor só para mim. Se você puder fazer essa oração, talvez essa oração seja o que possa mudar a história, não da sua vida, porque o amor já não tem mais a ver com você. O amor tem a ver com os outros. Talvez só essa oração possa fazer com que você saia desse lugar completamente cheio de uma presença de Deus para pregar as boas novas, curar os enfermos. Senhor Jesus, nós oramos aqui nessa noite. Existem filhos nesse lugar, Jesus, que receberam de um amor tão profundo, mas eles ainda não compreenderam o tamanho de tudo isso. Eles ainda não compreenderam o quanto eles são amados, e não é só um amor que os enche, mas é um amor que os transborda. Um amor que transborda eles ao ponto de outras pessoas passarem a receber do amor do Senhor. Deus, nós te oramos em nome de Jesus. Empodera filhos aqui nesse lugar. Queria te convidar a ficar de pé junto comigo. E eu quero fazer um pedido de desculpas aqui para vocês. Pedido de desculpas como um ministro do Evangelho representando a Igreja de Jesus aqui na pregação das boas novas de Cristo. Talvez em algum momento da história da Igreja, ao longo dos nossos 21 séculos de história da Igreja da Nova Aliança, nós, a Igreja de Jesus, te convencemos que o sobrenatural é só para pessoas especiais. Para o missionário, para o cara que jejua. Mas isso é uma das maiores mentiras da história. Talvez você foi convencido disso lendo alguns livros, ou vendo algumas coisas. Talvez você foi convencido disso vendo as atrocidades que existem por aí. Pessoas manifestando dons e às vezes vivendo coisas tão estranhas que só trazem glória para si. E talvez isso criou até um certo tipo de afastamento em você. Você se afastou, você diz: eu não quero manifestar dom, eu acho que isso é muita loucura. Isso não deve ser de Deus, não. Deixa eu ficar quietinho aqui no meu canto. Só que a omissão, ela não é uma opção para aquele que foi chamado por Jesus. A omissão é olhar para a cruz e dizer: Cristo, eu só vou até aqui. Guarda no teu coração isso. O Pentecostes não foi apenas o nascimento da igreja, mas foi o fim do monopólio espiritual. Quando aquelas pessoas receberam a presença do Espírito de Deus, elas passaram, a partir disso, a dizer, e havia uma mensagem de Deus para o mundo: está liberado sobre todos. Todos agora têm condições de receber. A Bíblia diz que aqueles 120 que estavam naquela sala, em Atos capítulo 2, todos receberam da presença do Espírito.
E todos manifestaram, alguns orando, todos orando em línguas, e saíram daquele lugar. A Bíblia diz que eles estavam cheios do poder de Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, Bezalel, que foi o primeiro homem que a Bíblia diz que ele foi cheio do poder de Deus. A Bíblia diz que Bezalel, quando ele recebe essa palavra, e a Bíblia diz que Deus chamou ele pelo nome, ou seja, Deus conhecia Bezalel, conhecia quem ele era, sabia quem ele era desde nascer, e ele estava lá para executar um plano, e o plano era: Bezalel, eu tenho um dom para você, você vai ser o primeiro homem que eu vou dizer que é cheio do Espírito Santo, e eu tenho uma coisa para você, você vai profetizar, e todo mundo vai olhar para você, você vai ser o bambambam da igreja, e todo mundo vai ovacionar você, porque você é o cara que profetiza para todo mundo, sim ou não? Não! Bezalel foi aquele cara que recebeu a presença do Espírito de Deus para esculpir. O primeiro cara que a Bíblia diz que foi cheio do Espírito foi um cara que recebeu o dom do artesanato. Ei, você que acha que não tem dom, talvez você que faça o seu crochê, talvez Deus te deu esse dom para você abençoar alguém. Você não está entendendo o nível da poesia de Jesus Cristo. O problema do crente é que o crente lê a Bíblia e ele começa a ler as teologias sistemáticas e ele começa a querer colocar tudo em quadrados. Ah, então agora tem 5 dons, tem 5 ministérios, tem isso, tem aquilo, tem... Mas Deus, ele age de formas que nós não imaginamos, e talvez só a capacidade de você abraçar alguém, só a capacidade de você dar um abraço. Tinha uma menina aqui na igreja, que ela já não está mais com a gente aqui, a Sara, lembra da Sara? Ela tinha um abraço muito apertado, ela sempre abraçava a gente muito apertado, e era um abraço que a gente sentia, tinha algo diferente naquele abraço. Todo mundo falava isso, todos. Lembra da Sara? Um dom de abraçar alguém. Você que acha que não tem dons, Deus está te chamando para uma temporada em que Ele vai te usar da forma que você é, para a glória dEle. E toda Gravataí, os seus parentes, os seus amigos, todos aqueles que estiverem ao seu redor perceberão que há uma graça em você por meio daquilo que Deus te deu. Você recebe isso? Você se alegra com isso? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus democratizou, meus amigos, o sobrenatural. A gente não adora uma democracia? Amém? Deus democratizou o sobrenatural. Não vai ser você no século 21 que vai recentralizar aquilo que Deus descentralizou. Não é você que vai apontar para alguém e vai dizer: a Camila tem o dom agora. Não, é o Marco que tem o dom. Não, não faça isso, não está na Bíblia. Deus está dizendo para todos aqui, é para todos. Todos manifestando aquilo que Deus é na sua particularidade. Todos olhando para um amor, todos manifestando um amor, todos aqueles que são os filhos de Deus, declarando um amor, one love, um amor. Todos vêm, todos manifestam. Guarda isso no teu coração, vai aparecer aqui. One love, todos vêm, todos manifestam.